Você já reparou que algumas mulheres quase nunca flertam abertamente? Elas não se envolvem em sedução explícita, não enviam sinais dramáticos, nunca declaram seus sentimentos claramente. Em vez disso, observam calmamente. E quando se trata de homens com mais de 50 anos, o comportamento delas se torna ainda mais peculiar. Elas se tornam mais discretas, mais cautelosas, mais estratégicas, porque uma mulher que se sente atraída por um homem maduro não quer parecer carente, ela não quer parecer muito disponível, ela não quer correr o risco de ser mal interpretada. Então, em vez de declarar seu interesse, ela simplesmente faz perguntas. E aqui está o que a maioria dos homens não entende. Quando uma mulher começa a considerar uma proximidade real com um homem mais velho, ela quase sempre acaba fazendo duas perguntas muito específicas. À primeira vista, elas parecem triviais, mas na realidade são portas de entrada. Portas de entrada que levam à intimidade. Antes de prosseguirmos, conte-me nos comentários se você já percebeu tarde demais que uma mulher estava lhe enviando um sinal e clique no botão de curtir. Sua interação ajuda esta mensagem a chegar aos homens que realmente precisam dela. Muitos homens com mais de 50 anos acham que se tornaram invisíveis. Imaginam que as mulheres mais jovens não os notam mais. Acreditam que as mulheres da sua idade não estão mais buscando intimidade. Pensam que o desejo é coisa do passado, mas isso está errado. Um homem maduro pode muitas vezes se tornar mais atraente do que nunca, desde que entenda a psicologia feminina. O problema não é a falta de interesse pelas mulheres. O verdadeiro problema é a má interpretação. É acreditar que ela está apenas sendo educada quando, na realidade, está abrindo uma porta. As mulheres raramente expressam seu interesse diretamente a um homem maduro. Elas testam, avaliam, observam sua estabilidade emocional, sua presença, sua consciência. A psicologia feminina muitas vezes opera nos bastidores. E quando uma mulher começa a ver você como alguém em quem pode confiar emocionalmente, fisicamente e intimamente, algo muda em sua energia. Ela passa de uma troca neutra para uma curiosidade intencional. E é precisamente nesse momento que essas duas perguntas surgem. Mas antes de revelá-las, vamos entender algo essencial. Homens com mais de 50 anos cresceram em uma época em que as coisas eram muito mais diretas. Hoje, a dinâmica evoluiu. Uma mulher não dirá: sinto atração por você, gostaria de me aproximar. Estou pensando em você romanticamente. Em vez disso, ela explora. Ela testa o terreno. Ela quer saber se você é alguém com quem ela pode se aproximar sem se sentir exposta. Porque existe um medo feminino silencioso, especialmente quando se trata de um homem mais velho. Se ela demonstrar interesse de forma muito óbvia, tem medo de ser. Uma resposta equilibrada poderia ser: aprecio minha solidão, mas permaneço aberta a uma bela conexão. Isso transmite força sem ser fechada, independência sem frieza. E essa resposta naturalmente abre caminho para a segunda pergunta. A segunda pergunta é mais profunda. Ela diz respeito à sua direção, não à sua carreira, não aos seus títulos, à sua direção interior. Poderia ser formulada como: o que você busca nesta fase da sua vida? Ou para qual direção você está caminhando agora? Ou até mesmo o que realmente importa para você hoje? Essa pergunta é uma avaliação. Ela quer saber se você está centrado, se está avançando com propósito, se está emocionalmente vivo. As mulheres não se abrem para homens que estão à deriva, elas se abrem para homens que estão avançando. Um homem pode não ser perfeito, mas se ele for centrado, ela sente uma sensação de segurança. Quando você responde com clareza, ela vê uma possibilidade. Quando você responde com confusão, ela se afasta, porque a verdade é simples. As mulheres não procuram perfeição, elas procuram presença. Elas querem sentir que você está alinhado, que tem limites, que possui uma visão,
que não está apenas à deriva na vida. Portanto, essa segunda pergunta não é mera curiosidade, é uma porta de entrada para a sua essência. E isso se torna ainda mais importante para um homem com mais de 50 anos. Nessa idade, muitas mulheres fazem suposições. Elas imaginam que você já viveu suas grandes histórias, pensam que seu mundo já está estruturado, dizem a si mesmas que talvez sejam apenas um capítulo menor em sua vida. Essas duas perguntas são a maneira dela de verificar: há espaço para mim? E este homem está avançando com propósito? Se você não prestar atenção a essas duas perguntas, estará perdendo o momento exato em que ela abre uma porta. E quando essa porta se fecha, não se reabre facilmente. É exatamente por isso que entender a psicologia feminina muda tudo. Porque as mulheres não testam suas palavras, elas testam sua percepção. Se você quer ir além e entender os testes invisíveis que as mulheres usam sem nunca falar sobre eles, os erros sutis que podem transformar você de um homem irresistível em apenas uma opção, ou até mesmo as respostas que instantaneamente aumentam o respeito e o desejo, é exatamente isso que estruturei no Manual Oculto da Psicologia Feminina. Essas não são dicas superficiais, mas dinâmicas reais, mecanismos que as mulheres quase nunca explicam, mas que usam instintivamente. A conexão está na descrição, porque a transição da invisibilidade para o magnetismo começa com uma coisa: consciência. Se essa perspectiva ressoa com você, simplesmente escreva: Eu vejo os sinais. E lembre-se de uma coisa: uma mulher nunca testa suas palavras, ela testa sua presença. E presença não é algo que você possa simplesmente criar. Sabe, como mulher, muitas vezes me fiz essas perguntas sem nunca expressá-las com tanta clareza. Lembro-me de um homem mais velho do que eu. Ele era calmo, estável, profundamente presente. Nunca me atrevi a dizer diretamente que me sentia atraída por ele. Então perguntei a ele quase inocentemente: Você tem ficado sozinho com frequência ultimamente? O que eu realmente queria saber era simples: Há um lugar para mim no seu mundo? Ele respondeu com confiança, sem carência, sem frieza, apenas com esta simples frase: Sou feliz sozinho, mas estou sempre aberto a algo real. Naquele momento, tudo mudou, porque não foram apenas as palavras dele que me tocaram, foi a presença dele. Então, lembre-se disso. As mulheres não abrem portas com declarações, elas as abrem com perguntas. Cabe a você ouvi-las. Sinta-se à vontade para assistir aos outros vídeos do canal, caso os ache úteis. Até breve.